Muito boa tarde a todos. É com um enorme gosto que tenho a honra de vos falar um bocadinho da iniciativa Viana Criativa. Antes de mais, saudar, obviamente, os senhores três presidentes, o Presidente da Câmara Municipal, o Engenheiro José Maria, o Professor Rui Teixeira e o Engenheiro Luís Ceia, pela excelente ideia, pela excelente iniciativa e muito obrigado por me permitirem partilhar convosco um bocadinho dessa iniciativa. A verdade é que, mais do que partilhar a ideia do que é que foi a iniciativa de Viana Criativa, eu gostava de vos contar uma história. Acho que as histórias, tal como dizia o professor, fazem parte da nossa memória, criam lendas e se calhar nós fixamos alguns dos componentes mais interessantes. E esta história, obviamente, tem os atributos que qualquer boa história deve ter. Tem um cenário magnífico, podia obviamente referir-me aqui a este fabuloso teatro, que acolhe com tanta dignidade este congresso, mas obviamente estou-me sobretudo a referir a Viana do Castelo. É o cenário perfeito para esta história. Não podia deixar de ter personagens e neste caso temos dois principais, que já vos falarei deles. Temos três promotores. Esta iniciativa é uma iniciativa da cidade de Viana do Castelo. E em boa hora, a Câmara Municipal, a Associação Empresarial e o Instituto Politécnico conseguiram unir esforços, obviamente pôr de lado aquilo que separava e olhar para aquilo que unia e levar esta proposta à Comissão de Coordenação da Região Norte. É uma iniciativa cofinanciada também, para não dizermos pelo OM2, pelo Novo Norte, para não dizermos que só desaproveitamos fundos comunitários, não. Os fundos comunitários muitas vezes são muito bem aproveitados, como é neste caso. E obviamente que para além desta gente toda temos tantos outros intervenientes, são obviamente em primeira instância todos vós, mas todos os cidadãos desta cidade, as pessoas que aqui passam e aqui permanecem. Se terá ou não um final feliz, a seu tempo vamos ver. Eu quase que me escusava de falar de criatividade, a nossa primeira personagem, depois da magnífica interação do professor Rui Teixeira. Mas enfim, também socorri-me aqui, e repare, professor, de outro gênio, Einstein, e que diz que isto é uma brincadeira pegada. E é dessa forma que eu gostava de pegar no tema da criatividade. Pegar também nas palavras que já aqui foram ditas, porque muitas das vezes nós achamos que a criatividade é algo divinal, algo esotérico. É como um fumo branco que sai de determinadas chaminés, sendo indicado por alguma divindade. Quando, na verdade, a criatividade é a nossa expressão mais elementar. Sermos criativos é o mesmo que sermos humanos, diria eu. Não há ser humano. Se há coisa que distingue o ser humano é ser criativo, no sentido da criação, de podermos fazer algo diferente, de podermos criar soluções novas. Uma vez perguntavam ao Steve Jobs como é que ele conseguia criar e como é que ele conseguia que as suas pessoas criassem coisas diferentes. E ele dizia: isto até é embaraçoso dizer-vos, mas sabem, chega um momento que é tão evidente e a gente cria. E criatividade muitas vezes é só isto, é tirarmos do dia-a-dia, tirarmos o rolo compressor das conexões que fazemos frequentemente e procurar ligações novas. E por isso é que temos que pôr a inteligência a ter algum divertimento com isto. Mas se isto é tão divertido e é tão humano, isto cria-nos uma liberdade imensa, mas também nos cria uma responsabilidade diabólica. Porque então não mais é possível dizer resolve-me este problema.
Porque se eu tenho em mim a ferramenta criativa para o resolver, eu tenho uma cota à parte da responsabilidade. E como tudo na vida, se temos uma liberdade, se temos um dever, também temos uma responsabilidade. E tal como dizia o professor Rui Teixeira, o que falta é se calhar pormos as nossas ideias criativas alinhadas e em prol de algum propósito. Mas é esta a primeira personagem. E porquê é que a gente fala tanto de criatividade, da sua importância? E eu socorro-me outra vez do outro gênio, e que Einstein dizia, em momentos de crise, só a imaginação, ou seja, a criatividade, é mais importante que o conhecimento. E, de facto, nós vivemos momentos de crise. Não vos vou falar tanto da crise económica, tanto da crise financeira, mas, sobretudo, a crise de valores. Uma crise cultural que vivemos há longas décadas, e nada tem a ver com a Troika. E é essa crise que nós temos que combater com criatividade. É que tempos de crise, na nossa ótica, sugerem que nos transcendamos, que o ser humano se supere, que o ser humano vá ao interior de si e crie de facto as ideias mais criativas. E este é o desafio. Este foi, em primeira instância, o desafio. Porque se a criatividade é a melhor resposta para a crise, vamos então apostar nesta personagem. Falei-vos de duas, e a segunda personagem é a urbe, a cidade, a vila, é o aglomerado. São estas luzes que nos atraem, nos encandeiam, às vezes, outras vezes nos iluminam. É sobre as cidades que nós temos que refletir, porque é nas cidades que vive metade da população mundial. Este fenómeno ainda é mais curioso, que as previsões são que em 2050 viverão 3/4 de nós viverão nas cidades. Na Europa este fenómeno é ainda mais marcante, são cerca de 80% dos cidadãos que vivem em cidades, e, para mim mais importante que isto tudo, será nas urbes que será fazer o desenvolvimento do século XXI. E então é exatamente sobre as cidades e sobre as urbes que nós temos que imaginar o futuro. E a pergunta que lançamos é: como podemos imaginar uma nova cidade, a cidade do futuro, que seja capaz de albergar esta equação difícil que tanto procuramos? Porque parece que a um momento nós queremos sucesso e emprego e empregos bem remunerados e, portanto, rendimento, vamos para uma cidade, mas temos que prescindir da qualidade de vida, temos que prescindir de algo que nos faz humanos. Mas será possível balancear isto, equilibrar isto, o sucesso, o bem-estar e a qualidade de vida? Isto deveria ser a cidade do futuro. Será possível, desdobrando esta pergunta, conciliar o desenvolvimento urbano com o crescimento pessoal dos seus habitantes? Poderemos nós, cidadãos, fazer-nos sentir realizados na cidade? E podemos edificar pontes entre as tradições, aqui já foi falado desse capital fantástico do conhecimento vivido e simbólico, que nos faz ter âncoras, que nos faz também olhar para o futuro, porque olhar para o futuro sem âncoras às vezes é muito difícil. E, portanto, as pontes entre as tradições e a modernidade. Bom, nós procuramos misturar isto tudo e procuramos consenso. Procuramos consenso. Haverá algum consenso sobre esta cidade? Parece que o consenso aponta para a cidade criativa. Esta cidade criativa, o que é? Já falamos aqui algumas coisas, mas ela é, antes de mais, uma cidade com os famosos 3 T's: tolerante, talentosa, tecnológica. Eu enfatizo aqui a questão do tolerante. O professor Rui Teixeira também tocou nesse ponto, e é um ponto muito importante. Se nós não conseguirmos aceitar as opiniões dos outros, se nós não conseguimos aceitar modos de vida diferentes, se nós não conseguimos integrar tribos,
tribos, skaters, góticos, estrangeiros, numa cidade, nós vamos perder em riqueza. Nós vamos tornar, de facto, todos alinhados, mas a unicidade não traz desenvolvimento. Traz, porventura, um marasmo. É uma cidade desafiante, obviamente, é uma cidade que também é cooperante, cria polos, redes onde as pessoas podem partilhar, culturalmente enriquecida. Meus caros, a cultura mal amada, bem amada, é de facto o substrato de muito do desenvolvimento. Ela é empreendedora e inovadora e por isso o Sr. Presidente da Câmara dizia exatamente isso, que é sobretudo para os empreendedores, jovens obviamente, mas também os menos jovens que estamos a olhar, gente que sai do seu conforto e é capaz de abraçar novas ideias, transformá-las em projetos e projetos em negócios e gerar riqueza e gerar emprego. É este, não há aqui outro esquema de desenvolvimento e portanto é uma cidade multicultural, aberta, global. Isto significa estar conectada com o mundo, significa ter estes ilustres convidados, significa bem receber, significa estar ligada ao desenvolvimento. E foi assim que nós conseguimos pensar este conceito de Viana Criativa. Foi com estas duas personagens, por um lado a criatividade, por outro lado a cidade, obviamente neste cenário que é Viana do Castelo. E sobre o mote nós procuramos ligar aqui dois conceitos que pareciam distantes, que pareciam diferentes, mas que parece que se encaixam na perfeição nesta equação. Por um lado, ligar a vida neste conceito do slowdown. Falou-se aqui no Slow City, o caracol, o ser lento. O conceito não é tanto esse. O conceito do slowdown é claramente abrandar, mas abrandar não para ir contra o progresso, não contra o desenvolvimento, mas abrandar para dar tempo à vida, à qualidade de vida, ao bem-estar. E isto é uma equação possível. É possível eu abrandar para ter mais intensidade. Eu não preciso de ter um ritmo alucinante para ser bem-sucedido e tenho que olhar para outros valores, valorizar a vida de outra forma. E é isso um bocadinho que se pede. E depois este conceito do slowdown, do abrandar, desenvolve-se em múltiplos aspectos, em múltiplos cenários, palcos na cidade, e então nós temos o Slow City e temos esta rede fantástica que hoje vamos aqui ouvir falar, que é a Cheetah Slow. Ele concretiza-se na comida, na alimentação, e temos o slow food, que vai um bocadinho contra o fast food, mas que é muito mais do que comida. No slow food está incluído a arte de conversar, o tempo para ter amigos e para desfrutar de uma bela refeição, os espaços, as esplanadas, todo este bom ambiente que nós podemos ter numa cidade. Também o slow travel, um turismo não massificado, um turismo onde há espaço para a autodescoberta, para a aventura, para me envolver nos costumes locais. Um turismo qualificado, um turismo interessante, muito valorizado. E também, obviamente, o slow living, no sentido de criar contexto para que as pessoas se realizem numa cidade que é, de facto, valorizada pela sua qualidade de vida. E do outro lado, a criatividade. Portanto, nisto nós dizemos connecting life, ligar a vida, permitir esta qualidade de vida, e do outro dizemos aplicar a criatividade. Torná-la útil, dar-lhe uma consequência. Sobre quê? Sobre as pessoas, sobre os locais e sobre os negócios. É uma procura sobre estes três elementos. Nós no projeto tivemos 3 eixos principais. Viana Cheetah Slow, portanto implicava a candidatura, todo o processo de formalização e a adesão, parece tudo extremamente bem encaminhado. Hoje temos aqui uma cerimónia formal, mas como já aqui foi dito, Viana quase que era uma Cheetah Slow por natureza, só não o era formalmente. Se tudo correr bem, sê-lo-á no próximo Congresso Internacional, que é o local próprio onde se tomam essas deliberações.
Outro dos eixos era promover a criatividade, contaminar as pessoas com esta atitude, mais do que outra coisa, provocar que as pessoas se tornassem mais criativas. Aqui também fazer uma pequenina correção. Nós às vezes achamos que a criatividade só é das indústrias criativas ou dos criativos. E eu aqui gostava muito de tornar o conceito amplo. Não é verdade. Obviamente esses podem ser players, podem ser pivôs que facilitam a interligação com outro tipo de atividades, são pivôs privilegiados, ótimo, queremos muito criativos, muito ativos, mas todas as outras pessoas devem procurar essa criatividade. E muitas vezes é da junção dos dois. Aquele que sabe fazer bem aquele que sabe bordar como mais ninguém, mas aquele que tem uma ideia muito criativa para vender aquele bordado. Da junção de outros saberes. E um terceiro eixo tem a ver com este congresso. Achávamos que era importante promover um congresso internacional onde se debatesse e discutisse estes temas. Por um lado, para nós, obviamente, aprendermos mais, e por outro também para partilharmos algumas das reflexões onde já chegamos. Muito ao de leve, alguns factos e figuras. Ao longo deste ano e pico foram feitas mais de 90 atividades, de 10 tipos diferentes, e nisto estou a incluir desde mostra de produtos, a show cookings, a workshops, a eventos criativos, sessões de leitura, a mostras, enfim, do mais diverso que podem pensar. Foram mais de 90 as entidades que se envolveram com a Viena Criativa, para além dos promotores, de associações culturais, a artesãos, a empresas criativas, enfim, todo isso. Houve uma grande aposta na dinamização dos museus e dos espaços públicos, e os números mostraram. Portanto, também tornar todo este equipamento mais apropriado pelos vienenses e pelos transeuntes. Houve uma dinamização ou a procura de dinamização do comércio e da restauração de Viana do Castelo, e contamos mais de 3.500 participantes diretos no conjunto dos eventos. Alguns eventos, desde a participação, como podem ver aí, no Seminário Internacional em Itália, para preparar exatamente a candidatura e adesão ao movimento, ou, do outro lado, o workshop Slowdown, que lançou toda esta iniciativa já aqui em Terras Lusa. Os 6 sentidos de Viana, procuramos combinar o cheiro com o paladar, o tato com a audição, e até um 6º sentido nós conseguimos encontrar a Viana, não fosse ela uma cidade do coração. E, portanto, conseguimos aqui envolver, tornar ricos diversas atividades. Mas o mais importante disto tudo foi que tentamos, em cada um destes eventos, encontrar espaços de experimentação, de partilha e de criação. Porque acreditamos naquilo que está um bocadinho ali naquele funil, no co-criar. Co-criar significará criar conjuntamente, com criatividade, conhecer e experimentar, interagir e partilhar. Só assim é que nós conseguiremos, de facto, dinamizar projetos criativos. Só assim é que nós conseguimos aplicar Viana Criativa. Outros factos e figuras que não são menos displicentes, para além dos eventos, houve mais de 80 notícias que saíram nos mídia, 1.500 contactos, tivemos mais de 110 minutos de tempo de antena nas televisões. Isto não é negligenciável. Cada vez que se fala de Viana Criativa, está-se a falar das suas pessoas, está-se a falar dos seus negócios, está-se a falar de nós. Seja da forma que for. Conseguir 110 minutos de tempo de antena, nos diferentes horários, nos diferentes canais, é algo que é importante. Mais de 10 mil brochuras, temos uma página de Facebook bastante dinâmica, por vezes crítica e ótimo para nos fazer trabalhar mais, com um alcance mensal, acima dos 35 mil interações. Bom, tudo isto foi importante, tudo isto é um passado, digamos assim, que nos trouxe até aqui.
e que seguramente irá continuar com outras iniciativas, porque o carinho que sentimos, a quantidade de pessoas que se envolveram, tantas vezes pro bono, sem esperarem uma retribuição e uma remuneração imediata, que no fundo investiram connosco na criação desta marca Umbrella, vamos lhe chamar assim, que pode ser o chapéu para muitas e interessantes atividades, só faz acreditar que outras coisas têm que surgir. Aliás, creio que foi a semana passada, este domingo, o suplemento do JN dizia exatamente Viana Criativa, apoiando um bocadinho a discussão que houve no TEDx, que também aqui um grupo interessante de pessoas conseguiu levar a cabo, e criando pontes para este evento. Se nós conseguimos de facto passar esta mensagem, que Viana é uma cidade criativa, que Viana é um polo de inovação, de conhecimento, de partilha, nós estamos a construir o futuro. A última palavra que vos queria deixar, antes de passar a interação aqui aos nossos ilustres convidados, é sobre este momento. O Congresso Internacional procurou juntar estas duas vertentes que vos falei. Ele, de alguma maneira, é também o reflexo do próprio Viana Criativa. Por um lado, a questão da criatividade, debatermos aqui a criatividade e como é que ela se aplica nas pessoas e, portanto, nos cidadãos, como é que se aplica nos negócios e, como digo, não só nas indústrias criativas, como é que nós transformamos negócios tradicionais, induzindo-lhes uma dose crescente de criatividade. Vamos ter aqui alguns exemplos, serão poucos para tantos que há, mas vamos ter aqui alguns exemplos exatamente de ideias criativas, inovadoras, que se transformaram em projetos e projetos em negócios. Há tantos. Ao longo deste ano tive o imenso prazer de ver tantas e boas ideias criativas que já são negócio, que vão gerando o seu rendimento, que vão entusiasmando os promotores. Precisamos de muito mais. E precisamos depois de espaços para os acolher, nos locais, nos territórios. Precisamos de pôr os equipamentos ao serviço desta gente. E é disso que também se está a tratar. E por outro lado, o conceito de slowdown, o conceito de abrandar, não no sentido depreciativo de esquecermos o desenvolvimento, mas uma vez mais para darmos lugar à qualidade de vida e aplicado nestas quatro dimensões. Por um lado, nós teremos a pensar na construção do futuro, na criatividade, como já falei, e no slowdown, na opção pela qualidade de vida. Por isso é que nós dizemos que este congresso é o Cheetah Slow, o ambiente favorável à criatividade. Uma cidade que tem qualidade de vida será ou não o caldo necessário para que mais ideias criativas surjam, mais desenvolvimento por esta via se faça. Nós acreditamos que sim, mas vamos ouvir as reflexões dos nossos oradores. Este congresso foi construído, como não poderia deixar de ser, por patamares, numa construção criativa. Hoje estamos um bocadinho no resto do chão, na porta de entrada, se quiserem, nas bases, nos fundamentos, é isso que gostávamos de partilhar. Já de seguida nós vamos ter um primeiro piso, que nós chamamos a qualidade de vida, os novos desafios urbanos. É a eles que é preciso dar resposta, com a rede Cheetah Slow, seja uma perspectiva nacional, seja uma perspectiva internacional, e um caso concreto da cidade de N, na Áustria. Depois teremos um momento slow food, cozinha tradicional com criatividade, porque aí também há apostas muito interessantes, não é? O já famoso bacalhau com algas e tantas outras que é preciso introduzir inovação, criatividade nesta cozinha fantástica, que é a do Minho, mas em concreto a de Viana do Castelo. E com isto encerraremos este primeiro dia de trabalhos, o que chamamos o dia 1. Amanhã, sexta-feira, casa completamente esgotada. Tivemos quase que abrir o terceiro anel. Não, o terceiro anel não, que está do dragão não tem. Bom, tivemos que abrir aqui tudo o que era possível. Tivemos uma procura imensa, que obviamente muito nos satisfaz, porque significa que conseguimos moldar um programa apelativo.
apelativo, muitos jovens, acredito que muitos jovens empreendedores e, portanto, vamos esperar um dia em cheio, é um dia intenso. Nós vamos começar, se quiserem, no terceiro piso com cidades e negócios criativos, uma intervenção por um consultor internacional, o Tom Fleming, vem dos Estados Unidos a falarmos exatamente nesta construção. A ideia do small, slow and successful é um bocadinho dele e, portanto, nós vamos ouvi-lo com muita atenção aqui em plenário. E depois nós vamos dividir as tropas, se me permitem, em 2 espaços e em 2 temáticas diferentes. Nós vamos seguir por uma temática mais ligada aos negócios, um primeiro painel ligado à criatividade ao mercado. O que é que nós queremos? Queremos que pistas, ideias, para que as ideias criativas passem a projetos e os projetos a negócios. É isto que se quer, uma criatividade orientada, vai nos ocupar a parte da manhã e da parte de tarde, dentro desta perspectiva dos negócios, vamos ter o financiamento de ideias criativas. Achamos que valeria a pena concentrar muitas atenções aí e aí vamos ter perspectivas muito interessantes, desde os incentivos, à banca, ao IAPMEI, a própria Câmara Municipal que tem uma série de incentivos ao investimento, ao crowdfunding que começa a aparecer, sobretudo para estas ideias mais pequenas. Portanto, workshops bastante práticos, gente muito experiente, gente muito boa que vai partilhar connosco essas ideias. Digamos pela outra via, a via das cidades. Nós vamos ter de manhã a criatividade, a inteligência e a inovação, vamos discutir um bocadinho qual é este novo papel das cidades, obviamente também das cidades criativas, e da parte de tarde damos um bocadinho espaço à regeneração e políticas para cidades criativas. Como é que as cidades se estão a transformar, porque a sua missão também está a ser outra. E novos cidadãos requerem novas cidades. E é nesse aspecto que teremos este debate. Feito isto, quase que fechamos os workshops e vamos nos reunir de novo aqui, em plenário, para a criatividade aplicada, ou seja, para ouvirmos os 3 casos, eu não diria de sucesso, mas os 3 exemplos interessantes para partilharmos sobre ideias criativas. Depois vamos ouvir o poder da criatividade na construção do futuro pelo professor Braga da Cruz da Fundação de Serralves e vamos fazer aqui uma síntese, um debate alargado para partilharmos conjuntamente com todos as ideias que ao longo dos 4 workshops, das 2 intervenções em plenário, foram sendo partilhadas. Como diriam os ingleses, last but not least, o nosso congresso só termina sábado de manhã com um roteiro que nós também procuramos que fosse criativo, é uma vertente muito prática, vamos andar por terras de Gerais e vamos falar de produtos criativos endógenos. A todos aqueles que também nos têm perguntado, o roteiro está esgotadíssimo, não temos capacidade de albergar mais pessoas. As sessões da manhã estão esgotadíssimas, portanto, peço-vos alguma disciplina em dirigirem-se à sessão onde estão inscritos, senão nós não vamos conseguir alojar toda a gente que a seu tempo se inscreveu devidamente. Esperamos uma participação ativa, esperamos um debate rico, esperamos uma construção descomplexada de ideias. Assim, nós acreditamos que estamos de facto a fazer aqui a ligação entre a vida e a criatividade. Muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado por este congresso.